Natal é sinônimo de carinho e gratidão. Melhor do que trocar presentes e mensagens de afeto é parar um pouco, olhar em volta e agradecer as pessoas incríveis e as grandes conquistas que temos na vida. Boas festas! São os votos da Free Sound DJ. Tudo em plantas e insumos você encontra na Agroflora. Renove seu jardim na Agroflora. Orquídeas, vasos, paisagismo e adubos. E na Agroflora você ainda encontra grande variedade de temperos para culinária. Agroflora Plantas Ornamentais. Na rua 15 de novembro, 2215. Fone Whats 3453-2493. Agroflora. Tudo para o seu jardim, no Glória, em Joinville. Vai presentear? Você encontra tudo no mesmo lugar. Lojão Astral, uma diversidade de produtos, utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, decorações, maquiagens, todos os produtos com excelente qualidade e o melhor custo-benefício. Lojão Astral, sua melhor opção. 3 lojas em Joinville, no Itaúna, Monsenhor Gersino. Telefone 3026-1869. Olá, meus amigos, eu sou o deputado estadual Sargento Lima e estou aqui para falar com o nosso povo da nossa cidade, da nossa Manchester catarinense. 2020 e 2021 foram anos difíceis, atravessamos uma grande crise, perdemos pessoas que nós amamos, mas vem aí o ano de 2022, que traz uma promessa de vitória na vida de cada um de nós joinvilenses e catarinenses. Então fica aqui a minha mensagem para que esse Natal seja repleto de fartura e de muita saúde e que o ano novo realmente reacenda a nossa esperança e a nossa alegria de ser joinvilense e de ser catarinense. Um forte abraço e Deus que abençoe grandemente. A Santori faz pizzas com os melhores ingredientes. A massa é caprichada, isso para não falar do molho e do recheio. Pizzaria Santori, o melhor pedaço do seu dia. Aberta de quarta a segunda, das 18h30 às 23h30. Santori, teleentrega 3453-1972 ou WhatsApp 99904-3700. Mais um ano chega ao fim. Mais uma vez, o espírito de Natal chega para suavizar os nossos dias e trazer brilho e alegria para as nossas vidas. Somos gratos e felizes por ter vivido mais este ano. Tenham um Natal muito feliz e um ano novo pleno de realizações. Muito sucesso, paz, amor e saúde a todos. São os votos da Peixaria da Barra do Itaú. Quando pensar em suprimentos para a comunicação visual, lembre-se da Print4. Todo o material de comunicação num só lugar. Vinil colorido, insumos, tintas, ilhós, ferramentas diversas e linha profissional. Na Print4 tem linha automotiva para envelopamento de carros. Renove o visual do interior de sua casa ou escritório com linha de decoradores em vinil. Print4, parceira das empresas de comunicação visual. Avenida Alvino Hansen, número 95, em frente ao Parque São Francisco, no Ademar Garcia. Fone Whats 3085-6520. Olá, boa tarde, muito obrigado você que está acompanhando Via Direta pelo Facebook, pelo YouTube, você que está acompanhando nesse momento, você que está tendo acesso à gravação que fica disponibilizada. Estamos gravando, falando nisso, durante todo esse período de entre Natal e Ano Novo, entrevistas com pessoas importantes da comunidade para falar um pouquinho sobre o ano de 2021, sobre o Natal que passou e também projetando 2022. E hoje nós estamos recebendo aqui quem? O pastor Adilson Gonçalves. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pastor. Satisfação, Hélio. A gente está muito feliz de poder saber que a gente tem uma abertura de expressar, né, nossas ideias para esse povo maravilhoso que está sempre ligado no Via Direta, né? É isso mesmo. Então, pastor, e para começar a nossa conversa, eu queria já fazer uma pergunta. Nós estamos ainda em meio à pandemia, mas a pandemia está arrefecendo, os números de casos de doentes estão reduzindo. Como é que foi para a igreja, o senhor que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lidar com essa dificuldade toda para conseguir manter contato
com as pessoas que frequentam a igreja e que deixaram de frequentar de uma hora para outra? Pois é, eu estava pensando assim, que ano difícil esses últimos tempos também, né? Mas o que a gente fez? Foi, na verdade, quase que uma estratégia de uma situação de catástrofe, de guerra, será o que a gente pode dizer isso? Nós tivemos que fazer, montar uma estrutura para fazer com que as pessoas que não podiam sair tivessem uma mensagem de conforto, umas orientações. Então a gente montou assim alguns QGs para poder transmitir, né, mensagens. Então se usou internet, se usou rádio, TV, e para poder transmitir as mensagens. E a gente começou também a fazer uma busca das necessidades das pessoas da comunidade e da igreja. E nós tivemos várias ações solidárias para estender medicamento, alimentos, porque essa hora é na dificuldade que a gente vê um amor prático ou teórico, né? E a gente quer ser prático numa hora tão difícil como essa e ter essa expressão de irmandade com aqueles que têm mais necessidade. Então foi assim, um conhecimento, uma corrida atrás de meios para poder transmitir a mensagem através de meios digitais e, ao mesmo tempo, atender aqueles que estavam agora com dificuldade de trabalho, que trabalhavam em coisas mais informais, e a igreja se preocupou e tivemos assim doações de cestas básicas, medicamentos, e foi não tranquilo, mas foi suficiente, né? Pastor, nós vivemos um período, nós estamos aqui, por exemplo, conversando aqui pela internet, que é um canhão, né? Um meio de comunicação que vai longe, que chega a qualquer lugar, o que é bastante positivo. As coisas boas vão adiante, mas as coisas ruins também vão adiante com a mesma velocidade, essa propagação muito rápida da notícia. Como tem sido lidar com essa coisa, especialmente da garotada, né? Que está mais sujeita a influências externas, né? Para ele conseguir seguir o caminho reto, seguir a orientação da igreja? Como tem sido esse desafio, especialmente com a garotada? Na verdade, a gente sofre assim, eu tenho uma dificuldade porque a gente vive quase que uma época bastante relativista, né? E cada um começa a criar muitas coisas e ser mais exigente e, ao mesmo tempo, a gente tem uma maneira diferente hoje, por parte, principalmente dos adolescentes, de captar as coisas. Não há um gosto em qualquer ser humano pelas coisas espirituais, assim, naturalmente, né? A gente aprende isso. Então, a gente teve que buscar uma roupagem, tipo, falar a mesma coisa, buscando coisas que se adaptassem às exigências deles, né? Então, a gente inclui filmes, ideias diferentes, desafios, questões mais práticas, né? Histórias, quiz e outras coisas. Tem que usar a criatividade, né? Para tornar mais atrativo a pregar a palavra de Deus, seria isso? Que a gente acredita que nós vivemos numa época que a comunicação precisa ser rápida e precisa comunicar com mais simplicidade, né? Não podemos ser muito prolixos, então a gente analisa e apresenta programas mais ou menos por faixa etária. Um com a cara da criança, um com a cara de jovens, adolescentes e mais para adultos, né? Pastor Adilson, o senhor integra uma igreja muito tradicional, né? Que é a Igreja Adventista, como há tantas outras, né? Algumas igrejas talvez não passe dos dedos das mãos, talvez, mas tem muitas igrejas tradicionais. Por outro lado, eu não sei se o senhor fica confortável para falar sobre isso, existem essas novas religiões que surgem a todo momento. Como é que um teólogo, um pastor como o senhor, lida com essa situação, com esse boom de igrejas, com as mais diferentes distinções aí, se apresentando e oferecendo o que eles acreditam para os seguidores? Eu acredito que a gente tem como que um self-service hoje, né? Igrejas, no caso, apresentam e oferecem de tudo. Eu acredito que nem tudo que é oferecido é verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a pessoa individualmente precisa analisar. Por isso, existem duas coisas que eu gosto de salientar. A primeira, existem pessoas maravilhosas e decentes em todas as igrejas, né? Nós temos pessoas que estão em busca de algo melhor, de algo correto e da própria eternidade, né? E eu acredito que as igrejas sérias, elas têm buscado, pelo menos é o objetivo, respeitar todas essas igrejas, levar em conta o valor do ser humano. Mas, acima de tudo, se eu fosse dar um conselho, eu diria assim, busque a palavra de Deus e busque a oração. Acho que nessas épocas difíceis, principalmente, eu não acredito que a religião salva, eu acredito que Cristo salva. E Cristo nos faz ser parecidos, e a gente acaba se tornando parecidos com Ele, né? Eu acho que a gente fala muito de Cristo e a gente é pouco Cristo para os outros. Eu acho que algumas religiões são sérias e algumas
tem uma teologia que se aproveita das pessoas, né? Existe de tudo hoje, mas as pessoas precisam analisar por elas mesmas e a gente tem que respeitar o ser humano, né? O senhor falou em buscar Cristo. Obviamente que a gente, antigamente, por exemplo, se você quisesse fazer uma pesquisa, você ia ter que recorrer a uma biblioteca, uma outra, quem sabe algum amigo que tinha alguns livros e tal. E hoje em dia nós temos essa grande biblioteca, que é a biblioteca digital, Sim. que ela faz você pesquisar qualquer relato, qualquer citação da Bíblia, só que, por outro lado, existem as tal das fake news, aquelas notícias falsas, aquelas informações distorcidas, que também deve ser um problema. Eu quero imaginar que toda hora chega alguém lá, pastor, mas eu andei lendo na internet isso a respeito Sim. disso, como é que funciona? Como tem sido fazer com que as pessoas consigam identificar o que é certo do errado, separar o que é certo do errado em tempos de tanta informação vindo de tantos lugares? A gente procura sempre orientar que eles pautem as decisões num estudo básico e simples da Bíblia, até para que eles façam uma comparação, né? O que vocês estão ouvindo realmente é coerente, há uma comprovação bíblica, realmente Cristo falou isso, porque em momentos de grandes catástrofes, como de uma pandemia, a gente percebe que algumas pessoas se aproveitam para criar um sensacionalismo, né? E isso não é saudável, porque um momento como o da pandemia que a gente está vivendo, em que as pessoas são muito afetadas emocionalmente, parece que alguns se aproveitam assim para plantar, né, ideologias e coisas que não são saudáveis. Eu acredito que, principalmente, as religiões deveriam respeitar muito o ser humano, esse poder de escolha, mas eu reafirmo assim, a fonte para comparar qualquer outra coisa é a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus como uma palavra inspirada. Pastor, a Igreja Adventista que o senhor faz parte tem várias qualidades excepcionais e uma delas é faz parte da cultura até da igreja. Sim. De prezar pela boa alimentação, cuidar da saúde, né? E isso é um negócio que o jovem costuma gostar, né? A garotada gosta de malhar, fazer atividade física, então isso vem de encontro com aquilo que parte da garotada acaba assimilando com mais facilidade. De onde é a origem desse comportamento dos adventistas e por que isso é tão encorajado, tão estimulado pela igreja? Quando a igreja estuda a Bíblia, a igreja adventista acredita naquilo que Paulo escreveu a Timóteo, que toda a Bíblia é inspirada. Até porque quando Cristo teve a abordagem do jovem rico, de outros, perguntando, mas qual que é a tua palavra, o que é que eu tenho que saber para ter a vida eterna? Ele falou, vocês busquem na Escritura que vocês vão encontrar a vida eterna. Mas o Novo Testamento não existia ainda. Então, eu acredito que o que Jesus está dizendo é que você pode pautar teu conhecimento completo sobre Deus, sobre as características da religião no próprio Velho Testamento, porque eles são interdependentes. É interessante que o Novo Testamento, 1/3 são citações do Velho. O Novo Testamento é uma repetição, um cumprimento, né, do Velho. Então, assim, os jovens, por exemplo, quando eles vão buscar informações sobre a religião, né, eles também acham informações sobre saúde. E aí muitos perguntarem assim, mas a gente ouviu falar que vocês não comem, por exemplo, frutos do mar, cuidam para não fumar, né? Porque existe na Bíblia isso. Quando Moisés recebe as leis, ele não recebe só a lei moral, que são os 10 mandamentos, mas também leis de higiene, leis de profilaxia, as leis civis, governamentais, e ali estão inseridos, por exemplo, orientações até como alimentos de animais que trazem doenças, que não se come porque o pastor exigiu que não se deva fazer isso. Quais são, pastor, que o senhor pode lembrar rapidamente aí para a gente? Na verdade, a instrução bíblica para aquele tempo, e o que a Bíblia diz que serve para a humanidade toda, são animais que eles têm um ácido clorídrico já preparado para comer fezes, restos de outros animais, e são animais que têm algumas características específicas. Por exemplo, a Bíblia diz que os animais têm que ruminar. Se os mamíferos e outros animais que não ruminam, já o corpo deles é preparado para dissolver totalmente. Então eles carregam um DNA e certas características que a Bíblia chama de animais impuros. Mas não porque eles são malvados, mas porque eles são uma espécie de animais criados para purificar a terra. Que não devem ser consumidos como alimento. Por exemplo, peixes sem escama. Eles, se você observar, eles estão sempre ingerindo coisas, lixo. Então,
a gente tem a orientação da Bíblia que eles não vão fazer bem para você, nem o porco, nem alguns certos tipos de animais, porque tem bactérias, tem algumas coisas que fazem mal. Mas a gente acredita, acima de tudo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que a espiritualidade, que a saúde não é só espiritual, ela é emocional e física. E quando uma é afetada, as outras partes também são. E que a gente precisa cuidar da saúde. E eu acredito que a gente se apresentou bem vulnerável nessas situações, né, como a de uma pandemia, e se percebeu que as pessoas que se cuidam mais, que vão à academia, porque na verdade a gente trabalha com o conceito de 8 remédios, viu, Enio? Exercício, a respiração correta, tomar banho de sol, se alimentar corretamente, confiança em Deus e também entusiasmo, alegria, ser positivo. Estado de espírito também. Exatamente, são 8 remédios. Às vezes a gente pauta muito a saúde só em alimentação. Hoje as grandes doenças são a falta de exercício, né? Estão na falta de um sono adequado, com qualidade, né? E preste bem atenção no que o pastor Adilson falou. Não é porque o animal ele não deve ser consumido como alimento que ele deve ser maltratado. Tem que cuidar dos animais, sejam eles quais forem, né? É que a diferença está na função deles. O que a Bíblia está dizendo é que alguns deveriam ser evitados de ser, no caso, virar alimento. Pode ser que pessoas também não concordem, mas a gente segue aquilo que a Bíblia orienta, né? Então não foi uma orientação da igreja, mas a igreja procura seguir, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, a gente já volta com esse papo legal com o pastor Adilson. Eu vou querer saber do pastor, a gente passou o Natal agora. Será que o Natal não está muito comercial? O pastor Adilson vai falar conosco já já a respeito disso, é rapidinho o nosso intervalo. Desejamos que você possa viver nesta época tão feliz junto de quem mais ama, partilhando amor, saúde, esperança e paz. Que seja mais um Natal abençoado, com muitos presentes, mas principalmente com muita presença das pessoas que você ama. Lembre-se dos sorrisos, dos abraços e do carinho entre todos. Feliz Natal! São os votos da César Bikes, na Rua Jacira, no Floresta. Passando por aqui para desejar boas festas, um Feliz Natal, um maravilhoso 2022. E agradecer aqueles que nos acompanharam, principalmente aqui no Via Direta. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Boas festas para todos nós. Oi pessoal, tudo bem? Que tal você escolher a estampa da sua camiseta na hora? O que você preferir? É muito fácil, você vem aqui na Brus Malhas, conversa com o pessoal, escolhe a logo e pronto. Nós, por exemplo, escolhemos essa aqui, ó, do Via Direta. Quer ver como vai ficar prontinho, rapidinho? Olha só, gente, rapidinho, mas rapidinho de verdade. A camiseta está pronto do jeitinho que você quer. Então, tá esperando o quê? Vem para Brus Malhas. Tem em Joinville e tem também em Blumenau. Agropecuária Terra Animal. Só aqui você encontra rações especiais e uma variedade de medicamentos para o seu pet. E o melhor, temos veterinário na agropecuária. Além de uma enorme variedade de acessórios e brinquedos. Agropecuária Terra Animal, com veterinário exclusivo, na Rua São Jorge 42, lateral da BR-280, no Itinga. Fone WhatsApp 988559617. O Natal é sinônimo de carinho e gratidão. Melhor do que trocar presentes e mensagens de afeto é parar um pouco, olhar em volta e agradecer as pessoas incríveis e as grandes conquistas que temos na vida. A SM Soluções Automotivas deseja um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os clientes e amigos. Muito bem, estamos de volta com o Via Direta, as entrevistas especiais no período de festas, né, entre o Natal e o Ano Novo. E é justamente esse o assunto que eu quero abordar agora aqui com o pastor Adilson Gonçalves, ele que é integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de Joinville, recentemente chegado em Joinville. Depois eu vou perguntar para ele sobre essa
essa transferência que ele teve recente para Joinville. Mas antes eu quero justamente abordar a pergunta que eu deixei antes do intervalo. Pastor, não é de hoje. Eu lembro que já quando eu era garotinho, isso já passou de uns 3, 4 anos atrás, já faz um tempo já, que o apelo comercial do Natal ficou muito grande, né? A ponto, na minha opinião, outro dia a gente estava conversando, pastor, mas quem é o Papai Noel? O Papai Noel é uma invenção, né? Claro que a criançada adora, né? Brincar com Papai Noel, mas é uma invenção, né? E é uma invenção pagã que foi adaptada com o Natal e misturou tudo. Eu até tenho minhas dúvidas se isso seria recomendável. Não sei o que os senhores que são teólogos pensam a respeito. Eu acho bastante estranho, mas a gente se acostumou a conviver com isso. Como é que tem sido, no seu ponto de vista, essa coisa comercial exagerada que há com o Natal? Na verdade, a existência do Natal precisa ter como ponto principal Cristo, né? Jesus. Acho que a manjedoura precisa falar mais do que o comércio, né? Acho que a manjedoura expressa muita coisa para a gente. E nós que estamos nesse espaço de fim de ano, a gente pôde refletir muito nessas situações extremas que viveu, da importância do que Cristo ensina desde o nascimento, né? O lugar humilde, a postura de se tornar homem, a preocupação de dizer assim, olha, eu nunca vou pedir para vocês coisas que vocês não podem fazer, mas eu vou descer até vocês, eu vou ser como vocês. E para mim, Natal, e o que eu entendo na palavra de Deus, é o momento máximo em que Deus se torna imanente. É uma expressão que a gente usa em teologia, que é o seguinte, alguns teólogos dizem que seria difícil, porque existe uma substância em Deus chamada Shekinah, ou glória, que destruiria o homem pela situação de pecado que o homem está. Mas há uma teologia bíblica que diz que essa possibilidade aconteceu porque Deus simplesmente pode ser homem, e Ele pode invadir o tempo do homem, porque Ele pode tudo. Senão haveria uma impossibilidade, Deus não tem impossibilidade, né? Então, a gente acredita que o Jesus da manjedoura é também o Jesus Salvador e o que virá. E o Natal precisa lembrar tudo isso. Mas, no meu entendimento, o maior ensinamento do Natal é que a gente precisa ser como Cristo para as pessoas. E é muito além de um aproveitamento comercial que eu acredito que aconteceu, e sempre quando coisas são lucrativas, né, acaba transformando uma visão correta numa visão subversiva. O senhor fez uma referência à manjedoura. Eu não sei se a história bíblica confere, mas se a minha memória não estiver falha, ou se eu não recebi alguma orientação equivocada, quando Jesus nasceu, os magos chegaram lá trazendo presentes. Será que não é daí que o pessoal, poxa, mas então se é para trazer presente, vamos fazer isso no Natal com todo mundo, ganhando presente. Não é daí a origem dos presentes de Natal? É que, na verdade, assim, até mesmo, aí é uma coisa interessante, que até mesmo as pessoas, os não-judeus, magos do Oriente, eram estudiosos das profecias. Havia profecias em todo o Oriente de que o Salvador viria, e esses homens estavam atrás desse cumprimento, que havia sido feito cálculos, tal, a cidade, assim por diante. E esses presentes, na verdade, olha só, era um reconhecimento da dependência que a gente tem de um Salvador. Se ele não vem, eu sempre brinco assim, se Cristo não vem, a gente não vai, né? E o Natal, eu sempre digo que para mim o Natal é um ensaio para o céu. É um desejo que Deus quer que a gente faça, é o repartir o melhor, porque o que os magos fizeram foi oferecer o melhor deles para Jesus. E eu acredito que o sonho de Jesus, e muitas vezes ele falou assim, como vocês tratam os pequeninos, quando vocês cuidam deles, quando vocês são fraternos, são solidários, vocês estão cuidando de mim. Se vocês querem ser bons comigo, cuidem das viúvas, dos órfãos. Para mim, Natal é isso. É o momento que eu paro de teorizar sobre Cristo e eu começo a praticar, a repartir o meu melhor para aquele que tem menos ou não tem nada. Natal é Cristo ensinando a gente a ser gente sem orgulho. Pastor, o senhor agora fez um comentário aqui que me fez pensar numa situação. O senhor falou para partir para a prática, né? Sim. Pois é. E não é justamente isso que muitas vezes acontece? A pessoa é uma pessoa de bem, uma pessoa boa, frequenta a igreja, segue parte, né, dos preceitos da Bíblia, porque talvez ninguém siga todos, né, mas uma boa parte, mas ela não executa nada de efetivo que ajude os demais. E isso não é uma coisa que talvez esteja faltando em todos nós, assim, se dedicar um pouquinho mais para ajudar a comunidade, ajudar as pessoas que necessitam? Eu acredito que
não existe naturalmente um desejo da gente de se preocupar tanto com o próximo. Até porque, naturalmente, a gente percebe uma luta individual pela própria subsistência, né? Eu preciso me salvar, eu acredito que até mesmo uma visão distorcida de que eu consigo minhas coisas, porque na minha visão como pastor, tudo vem de Deus. A vida, a respiração, os recursos, os dons que a gente tem, as habilidades, né? Quando a gente tem essa noção de que existe um Deus amoroso e Ele me presenteia com a vida, com a saúde, não tem como eu não repartir. Mas essa permissão e essa percepção de Jesus gera transformação. Você não fica o mesmo. Eu acredito que Jesus é uma luz. Não tem como você se aproximar e não enxergar os teus defeitos. Ou você tem raiva disso e volta para as tuas trevas de orgulho, ou essa luz te transforma e você começa a repartir luz para os outros. Não tem como a gente ficar invisível depois de se encontrar com Jesus, né? E Natal é luz. Essa luz de Cristo, né? Pastor, nós acabamos de falar do Natal que passou. Vem aí agora o Réveillon. Né? Então, tem uma série de ações que as pessoas fazem. Eu vou pular umas ondinhas na praia, eu vou fazer não sei o quê, vou me vestir com não sei que cor. Né? Tem uma série de coisas assim que eu particularmente acho uma bobagem todas elas. Né? Mas é interessante, curioso, faz parte da nossa cultura. O que um pastor ele recomenda às vésperas de um ano novo, se é que esse ano novo tem diferença da véspera do dia seguinte qualquer? Existe alguma recomendação que o senhor faria para as pessoas? Se eu puder fazer, eu vou dar a minha opinião, né? Na minha opinião, a gente não pode evitar tempestades, dificuldades, e a gente não pode iludir as pessoas que o próximo ano vai dar tudo certo. Eu acredito que a paz não é a ausência de problemas. Para mim, a paz é a presença de Cristo. Se você pegar uma pessoa perturbada, você pode colocá-la num ambiente tranquilo e ela vai perturbar o ambiente inteiro. Mas uma pessoa resolvida, que conhece seus valores, que é uma pessoa realmente espiritual, ela sabe que as circunstâncias sempre são repetitivas. Sempre vai morrer gente, sempre vai ter catástrofes. E a Bíblia anuncia isso, que os tempos difíceis seriam no fim. Então, como que eu vivo? Como que eu compatibilizo um Deus de amor com o contraste de um mundo em catástrofes e em ruínas morais e também sociais, políticas e outras coisas mais? Eu digo que a gente olha as profecias. Elas explicam assim: Deus já anunciou que ia ser assim, que os homens seriam maus, que os filhos seriam desobedientes, que os homens seriam egoístas. E como a gente começa um ano novo bem? Eu sempre digo assim: não começando sozinho e não tomando decisões sem buscar auxílio do divino. Posso terminar contando uma história? Deve, porque o senhor vai ter que contar outra história depois ainda. Tá, então olha só, conheço a história de um pai que estava na porta do quarto do filho, o filho bem pequeno, mas o filho se esforçava com as duas mãos e não tirava um armário muito pesado. E ele ficou até achando engraçado que a criança tentava se esforçar, às vezes olhava, será que ele não vai me ajudar, né? Então, de repente, ele toma coragem e diz para o menino assim: papai tem uma coisa a te dizer. Ele falou: o que é? Para você conseguir empurrar, você tem que usar toda a força. Ele falou: mas o que é usar toda a força? É pedir o auxílio para o pai. Ah, então você me ajuda? Sim, o pai sempre ajuda o filho. Então os dois empurraram e ele conseguiu pegar o brinquedo que tinha caído do outro lado. Eu acredito que a minha mensagem para quem está ouvindo, né, é que a gente, para vencer um ano novo, para vencer uma nova etapa, para vencer um novo desafio, andar acompanhado de Deus é muito bom. Porque Deus é bom o tempo todo. Pastor, agora... É pedir ajuda do Pai. Tá Eu aí. acho que a gente faz muito sozinho. Eu acho que a coisa se torna muito pesada e até uma incógnita, né? Eu não preciso saber o que vai acontecer. Eu acho que a grande pergunta é: com quem eu vou estar? Com meus medos? Porque eu acho que a vida e a própria pandemia mostra pra gente assim: ou esse negócio é um monstro que vai continuar me assustando, ou vira um professor que me ensina de quem eu dependo, a quem eu devo buscar auxílio. Eu acho que a única e grande coisa que a gente deveria fazer é não começar o ano sem Deus. A respeito da pandemia, eu lembro de uma cena enigmática. A produção vai botar depois essa imagem. No dia em que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, maior potência do mundo, apareceu usando máscara. Aí eu fiquei pensando: olha aí, o sujeito mais humildezinho que atende lá vendendo cocada na rua, até o presidente poderoso do país que são os Estados Unidos, usando máscara, porque aquela pandemia não escolhia, né? O humilde, o rico, o poderoso, quem quer que fosse, né? Então aquilo lá foi bem emblemático para mim, aquela imagem que você viu ali do Donald Trump
usando máscara, ele que é o representante maior do país mais poderoso do mundo. Pastor, o senhor veio recentemente de Maringá, como é que tem sido a sua adaptação a Joinville? Eu saí de uma cidade maravilhosa por uma muito maravilhosa, né? Porque Joinville é um exemplo de vida. A gente percebeu que chove bastante. É verdade. E Maringá é um pouquinho diferente, é um pouco mais seco. Mas como a minha esposa ama flores, então ela está feliz da vida, né? E ela é catarinense, meus pais são catarinenses, a gente se sente em casa. Essa cidade é uma cidade exemplo, é uma cidade que trabalha, né? Joinville é uma cidade em que os pais ensinaram a importância da responsabilidade do sustento da vida. É uma cidade de flores, de dança, de vida, né? E eu acho que a vida do cristão é assim, né? É o reconhecimento que a vida vem de Deus e por esse reconhecimento eu reparto o que eu recebo dele com aquele que tem menos ou não tem nada. É bom demais morar em Joinville. Pastor Adilson Gonçalves, eu quero agradecer muito a sua presença, espero que o senhor retorne aqui outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. E claro, né, desejo para o senhor e para a sua família, enfim, 2022 muito bacana, muito positivo. Eu quero agradecer também toda a equipe do Via Direta, de todos que assistem também esse canal. E eu acredito que, apesar de todas as dificuldades, nós ainda podemos viver muitos milagres. Que a gente tenha essa visão positiva da vida, porque eu acredito que quando a gente perde essa visão, a gente começa a pautar nossas decisões no medo. E eu acredito que a gente tem que pautar na esperança. Acho que é a grande palavra, né? Para o ano novo, continuar sem perder a esperança, confiar em Deus e ser um cristão como Cristo para os outros. Isso aí, foi um prazer. Amém. Tá aí, recebemos o pastor Adilson Gonçalves, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Joinville. E não perca, amanhã tem mais uma entrevista muito legal nesse período de festas aqui no Via Direta. Obrigado, tchau pessoal. Desejamos que você possa viver nesta época tão feliz junto de quem mais ama, partilhando amor, saúde, esperança e paz. Que seja mais um Natal abençoado, com muitos presentes, mas principalmente com muita presença das pessoas que você ama. Lembre-se dos sorrisos, dos abraços e do carinho entre todos. A Útil Fácil, produtos de limpeza do Bom Retiro, deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal. Sorvetes a preço de fábrica você encontra na Gula Zoom Parque Guarani, a gula mais gostosa de Joinville. Promoções diárias. E você encontra queijos, presuntos e muitos outros tipos de frios. Uma variedade imensa em iogurtes e sobremesas. Vem para a Gula Zoom do Parque Guarani e aproveite todas essas delícias. Receba as nossas promoções no seu celular. Envie mensagem para 999658407 Gula Zoom, no Parque Guarani. Você sabe o quanto é difícil encontrar profissionais qualificados para realizar a sua obra. Agora nós temos a solução. Alex Construções, do fundamento ao acabamento. Converse com quem sabe. Executamos a obra com profissionalismo e eficiência. Vai construir ou reformar? Evite dor de cabeça. Alex Construções. Aceita seu carro como entrada e oferece financiamento próprio. Alex Construções. Faça orçamento. Fone 3031-0455 ou WhatsApp 991463903. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no restaurante Lagoa Pescados e Mariscos. Além de um rodízio maravilhoso, pratos à la carte inesquecíveis, ambiente climatizado, agradabilíssimo, você ainda desfruta desse visual maravilhoso. É ou não é? Muito legal. Corre pra cá e confira você mesmo. O restaurante Lagoa Pescados e Mariscos fica ao lado do local de embarque do Barco Príncipe. Conheça o melhor rodízio de frutos do mar de Joinville, de terça a sexta, das 11h30 da manhã às 2 da tarde e das 18h30 às 22h. Sábados e domingos com horários especiais. Restaurante Lagoa Pescados e Mariscos, na Via Gastronômica dos Pinheiros. Vai presentear? Você encontra tudo no mesmo lugar. Lojão Astral, uma diversidade de produtos, utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, decorações, maquiagens, todos os produtos com excelente qualidade e o melhor custo-benefício. Lojão Astral, sua melhor opção. 3 lojas em Joinville, no Floresta, na Rua Santa Catarina. Telefone 3027-1061.
Esse recado é para você, empresário, empreendedor que quer ampliar seu negócio, ou você que quer fazer uma garagem ou uma reforma com uma estrutura sólida e confiável. E a Concremetal fabrica galpão pré-moldado a partir de 10 por 20 metros com o mezanino montado no local. Concremetal, orçamento sem comparação, empresa registrada no CREA e com larga experiência na construção de galpões. Procure a Concremetal, WhatsApp 991766958 ou ligue 34299966. Concremetal.